Boa noite, agora comigo aqui, Karina Meng, psicóloga, hoje trazendo assunto bem importante, assunto polêmico, assunto que talvez seja difícil abrir, mas que nos consultórios tem aparecido. E o meu amigo, né, em uma conversa informal por aí, a gente conversou sobre isso. Karina, o casamento como a gente conhece hoje não existirá mais. E eu disse, eita, vamos falar sobre isso. E aí, meu convidado está aqui hoje, então seja bem-vindo, Abel. Boa noite, Karina. Boa noite, ouvintes, né? Estou aqui de novo para falar desses assuntos, né? Um pouco polêmicos aos ouvidos da maioria da população, né? Dos ouvintes, que é relacionamento, casamento, terapia de casal, sexo, sexualidade e terapia sexual. Estamos aqui, vamos falar um pouquinho desse que é um dos temas mais presentes hoje em dia no consultório. Às vezes aparece como um método de salvação das relações, né? E às vezes aparece como um método de dissolução das relações. Às vezes um dos parceiros propõe, né? E o outro fica assim, nem te conheço mais. Como assim tu tem esse fetiche ou essa vontade? Mas vamos começar tentando entender o que é o relacionamento aberto. Acredito que cada um deva ter um conceito, mas na prática, como ele é, Abel? Então, Karina, realmente, cada um tem o seu conceito, se a gente for parar para pensar. Alguns casais vão discutir esse assunto, né, em terapia de casal, ou em casa, os dois, né? Vão trazer esse assunto para uma discussão, né? O que é esse relacionamento aberto? Em via de regra, né? De forma muito simplista dizendo, é um casal onde existe a possibilidade de se ter vivências, né, eróticas, sexuais e até afetivas com outras pessoas que não estão dentro desse casal. Né? A ideia inicial é essa, mas como isso se constrói é algo que é muito discutido entre o próprio casal. De que forma vai ser, até onde pode ir, quais são os limites, quais são As né, regras. as regras, as É o casal que vai determinar. possibilidades. Isso é o casal que determina a partir de uma discussão muito clara sobre esse assunto. Até que ponto tá confortável para ambos abrir esse relacionamento. E aí se define realmente, né? Vamos abrir de que forma? A gente vai abrir um sabendo da vida, né, sexual do outro? Não, pode fazer, mas não conta não me conta. Pode fazer, mas tem que me contar. Só pode fazer quando Isso tiver é diferente comigo. do swing? É diferente do swing. O swing é uma prática, né, que os casais têm de troca de casais. A ideia do swing não é uma pessoa ter relacionamento com outra pessoa sem a outra ficar sabendo, Tem regras ou a também, outra né? não tendo relação sexual com outra pessoa. O swing, em via de regra, é um casal ter relacionamentos com outro casal. É uma troca de casais. É diferente de um relacionamento aberto ou de um menage à trois, de um sexo a três, de uma relação sexual a três. Que é esse casal elege alguma pessoa, né, para fazer parte de um momento do casal que é a relação sexual ali. E aí se define, né, homem, mulher, o que for, né, para esse Qual vai ser casal. essa terceira pessoa que vai entrar na relação? Qual vai ser, como vai ser, se é conhecida, se é desconhecida, todos esses pequenos detalhes vão surgindo aí, né, na discussão, e aí o casal vai aprimorando isso, né, mas a gente tem que entender sempre da onde que nasce isso, da onde nasce esse Essa desejo. vontade de ter. Essa vontade, que é uma dos maiores complicadores das relações, é o quê? O relacionamento aberto surgir no momento que o casal não está saudável. Que é onde eles acham que, pô, precisamos dar um up na relação. Eu já atendi um casal que teve isso. Eles não estavam em terapia comigo no momento. Eu tinha atendido eles no momento anterior. E eles estavam assim, muitos anos juntos, passaram por uma crise e, quem sabe, vamos introduzir, né, uma terceira pessoa na relação para ser diferente. Ambos concordaram com isso. E talvez não tenha ficado clara
as regras do jogo, Uhum. porque, né, pós essa situação, eles foram me procurar porque, né, as consequências não foram As as melhores. esperadas. Eu acho que é um dos motivos os casais buscam a terapia de casal, né? É, antes de que isso venha acontecer, né? Bem antes, às vezes, no momento de crise, né? Falta de desejo, falta de frequência, né, nas relações sexuais, falta de encontros íntimos, dificuldades, né, de expressar as vontades, né, as suas fantasias, os fetiches, o que se pensa, né? E aí eles vêm para a relação, né? Bem, não se tem mais desejo um pelo outro ou algo do tipo, né? E vêm para a terapia de casal com essa possibilidade às vezes quase que pronta, assim, né? Não, a gente está aqui, a gente está em crise, a gente pensou em abrir a relação, já procuramos uma pessoa aqui, outra pessoa ali, outras possibilidades. E estamos aqui para conversar um pouco sobre isso. E aí eu sempre coloco para eles, tá, mas por que que estão buscando? É por causa da crise? Ok. E aí a minha fala não vai por aí que vai dar ruim. Não é agora. Não é agora. A abertura da relação, eu entendo sempre que é um passo de evolução do casal. Bem, a gente já viveu uma vida sexual legal, ela tá legal, a gente já experienciou várias coisas, né? Já transou no teto, já transou no chão, na cozinha, na sala, no banheiro, em todas as possibilidades que a gente encontrou. E agora surge pra gente essa fantasia. De uma nova experiência. Queremos, né? Porque, ok, sexo, né? A vida sexual de um casal, ela tem que ter novidade. Só se tem desejo por aquilo que não se tem. Né? Acho que a gente já discutiu uma vez aqui, né? A gente só deseja aquilo que não está aqui presente para nós. A gente precisa sair da previsibilidade sexual. Né? Bem, como é que vocês transam sempre? Tomamos banho, botamos as crianças dormir, deitamos na cama, apagamos a luz, aí beija, dá uma cafungada, passa a mão aqui e ali, parará, tem preliminar, depois tem o sexo em si, com penetração, né? Tem orgasmo, cada um deita pro lado, né? Vai pro banho, volta e deita e dorme. Sempre no mesmo lugar, normalmente o mesmo horário. Da mesma forma, Da as mesma mesmas forma. posições. Isso acaba se tornando muito previsível, porque tem características próprias. Monótono. E monótono. Né? Porque Já tu já teve sabe que vai vir. pacientes que me relatam isso. Ah, Karina, não dá vontade, porque eu já sei tudo que vai acontecer. Tem coisas... Até a sequência, às vezes, das posições. É isso, como se tivesse um protocolo. Tem coisas da relação sexual do casal, né, da pessoa que está na relação, que são realmente previsíveis. Né? O corpo é previsível, né? Tu sabe que corpo vai ser esse, o cheiro vai ser o mesmo, o olhar vai ser o mesmo, o som que essa pessoa emite na hora da transa vai ser o mesmo, a predileção por posições também vai ser quase sempre a mesma, né? Eu gosto melhor desse jeito, eu só consigo alcançar o clímax desse jeito. Funciona desta forma, né? E isso é previsível e não há como mudar. E aí a gente tem que incrementar essa, né, sair dessa previsibilidade, tornar imprevisível. Bem, então em outro lugar, interpretando papéis, fazendo roleplay, brincando, trazendo brinquedos, né? Toys, tem uma diversidade gigante aí. E às vezes uma dessas opções, o casal tá, né, é abrir a relação. Né? Vamos trazer uma outra pessoa. Né? Só que às vezes essa outra pessoa, para um casal que não está saudável, aparece como um remédio. E pessoa não é remédio de ninguém. Né? Eu sempre coloco, se vocês vão colocar uma terceira pessoa, tem que estar muito claro nesse casal que essa pessoa é como se fosse um brinquedo da relação. Né? Até para estabelecer os envolvimentos afetivos aí. Né? Esse exemplo anterior que eu trouxe, o que aconteceu foi isso. Um dos parceiros teve envolvimento afetivo com a terceira pessoa que entrou. E aí isso acabou dando uma ruptura no casal. Sim. E aí o casal se perdeu e não soube mais como conduzir a situação. E aí ocorre essa situação. Bem, tá abrindo uma possibilidade de romper essa relação. Né? Tem alguém que está apaixonado por alguém que não era para estar, né, no contrato do casal. Né? O contrato era esse, bem, eu sou teu, tu é minha, aquela coisa,
E a gente pode até brincar com outra pessoa, mas a gente volta para o nosso lugar, né, tranquilamente, né? E aí ocorre esses desenvolvimentos, essa perda, e aí é aquela história, quando a pessoa entra como um remédio para a relação, a chance disso acontecer é muito maior. Porque aí já existem sentimentos confusos, mágoas. Não existe aquela coisa assim, bem, a gente não tá transando, não tá se desejando muito, o cara pensa lá, né, pensando numa relação heterossexual, o cara pensa lá, não, porque eu não tô dando prazer pra minha parceira, não consigo fazer ela sentir prazer, e o homem se coloca muito nessa obrigação, né, de ser responsável pelo prazer da parceira, né, esquece até do seu prazer em prol do prazer dela, o que é um erro. E aí ele tá lá, né? Não tô conseguindo fazer isso mais, não consigo mais promover um orgasmo na minha parceira. Vamos colocar um outro cara aqui, né? E aí, esse outro cara dá prazer pra parceira. E aí, como é que esse cara vai se sentir? Ferido, traído, magoado, diminuído? Tá, mas espera aí, como é que essa outra pessoa que nunca apareceu aqui consegue fazer isso? Né? E aí as situações vão se complicando, ou uma outra parceria, né? Bem, né, o meu marido não demonstra desejo por mim no dia a dia, agora tá aqui todo empolgado com essa mulher. Sim. E aí levanta-se a dúvida, o pensamento vem, né, numa das parcerias, e aí vem conflito, né? A gente já ouviu milhares de histórias de melhorava agravava. Várias histórias de estarem brigando de dentro do motel, ter soco e tudo mais, ter violência, né? Por quê? Porque as coisas não são bem conversadas. Né? Uma relação de casal, né, principalmente assexual, começa com conversa. E é o que menos existe hoje, né? Podemos dizer por assim, nos casais. Principalmente nessa dimensão, né, Karina? Sexo. Ninguém fala de sexo. Eu costumo falar, né? As pessoas pensam muito em sexo, bastante, principalmente os homens. As pessoas brincam sobre sexo com os amigos, com as amigas, né? O chá de... verdade. Aquela situação antes do casamento, né? Não é chá de fralda, como é que é o nome que se dá? Ah, o chá de panela, chá de panela, calcinha, né? Chá de calcinha, chabar, se tem brinquedos eróticos, canudinho com formato de órgão despedida genital. Despedida de solteiro, né? Despedida de solteiro, então se brinca com isso, se diverte com esse assunto, com esses rituais, né, da transição, né? Bem, vai perder, né, toda a liberdade sexual que se tinha, então vamos fazer uma despedida para tudo isso. Dá um tchau, e aí brinca-se sobre sexo no almoço com as amigas, tudo isso. Se no manda. Dia a dia, né? Se tá de mau humor hoje é porque não ganhou, né? Se manda figurinha no WhatsApp, tem o grupo das amigas, tudo isso. As pessoas, então, pensam em sexo, elas brincam sobre sexo, elas conversam entre sexo, né, sobre sexo, as amigas, os amigos, tudo isso, né? Mas o casal, eles não gostam de falar de sexo. Ou tem dificuldade. E que essa dificuldade pode e é necessária ser trabalhada. Né? Eu acho que faz parte de um processo, né? Porque falar do sexo é algo que a gente faz no dia a dia. A nossa sexualidade, ela permeia o nosso dia num todo. A partir do momento que a gente acorda e se olha para o seu corpo, como se veste, tudo isso, a sexualidade está entremeada aí, né? E a gente vive sexo todo dia, a gente pode até viver sexo, é bom que viva, né? O casal que acorde de manhã com um abraço mais quente, um beijo, e isso vai sendo estimulado durante o dia, né? Vai ser sempre muito bom. Só que as pessoas têm essa dificuldade, né, de entrar nessa esfera. Claro, N motivos, educação, situações, né, que não foram bem vivenciadas com relação ao sexo e à sexualidade no desenvolvimento, conflitos do casal, tudo isso faz com que as pessoas não consigam entrar nessa dimensão que é parte do dia a dia, como tomar banho, como dormir, como comer, né, todo mundo precisa transar. E que a terapia saudável, também ajuda nisso, né? A terapia de casal também ajuda a abrir esse ponto. A intenção é essa, né? Que o sexo dentro, né? Quando a queixa é sexual, não que a terapia de casal seja para ver só isso, né? Existem queixas financeiras, que é uma
uma área que a Karina domina muito bem. Existem queixas com relação à educação dos filhos, aos projetos de vida, ao projeto de casal, aos projetos do casal, tudo isso. Mas a esfera do sexo, né, que é uma das áreas que eu mais olho, na sexualidade, a sexualidade do casal, esse assunto não aparece. E quando ele aparece, até na terapia de casal, Karina, aparecem outras coisas e vão surgindo outros conflitos. Ah, porque ele não me ajuda na criação dos filhos. Ah, porque gasta dinheiro demais. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. E aí chega um determinado momento da sessão. Eu pergunto, tá, mas e o sexo? Aí eles ficam vermelhos. E aí vem aquele estranheza, tá, mas o que tem o sexo, né? O que tem? Aí, isso já aconteceu comigo em terapia também. O que tem o sexo? Aí vem aquela paciente. denúncia, né? O que tem o sexo? A gente não transa, diz o outro, ou a outra pessoa. A gente não tá transando, ou, eu não sinto prazer contigo. Como assim tu não sente prazer comigo? Né? Como assim? Eu tenho vontade de abrir a relação. E aí tem aquela estranheza. Como assim? A gente nunca falou nem de sexo, agora tu tá falando que tem vontade de fazer sexo com outra pessoa? Ou de ir pra uma casa de swing, um clube de swing, uma festa de swing? Fetiches que nunca foram compartilhados? Né? E que não apareceram. Então, esses fetiches aparecem até na roda com os amigos, na roda com as amigas, né? Na internet, no site de busca lá de filme pornô e tudo mais, né? Mas no casal, isso é algo, né, que tem que ficar lá num cantinho bem guardado para ser feito no escuro à noite com as luzes apagadas, né? O Abel, e quando se fala em relacionamento aberto, não tem regra que só um vai se relacionar ou obrigatoriamente os dois vão se relacionar? Uhum. Não tem uma regra específica, né? Eu acho que vai muito de o casal avaliar as reais necessidades de cada um, né? Porque tem pessoas que dizem assim, minha parceira quer abrir a relação, eu não tô afim, mas entendo que ela vai ser feliz dessa forma, então ela pode ir fazer as coisas que ela faça, né? Bem, aquela frase, né? O que o outro faz quando não está comigo não me diz respeito. Porque a gente nunca vai saber o que o outro tá fazendo. Então ela sai, diz que vai para algum lugar, vai lá, pode transar com e tudo. Consentimento de ambos. Com consentimento, tudo, e ok, não me fala e eu tô bem aqui na minha. Uhum. É uma necessidade dela, não é minha. Ou, é uma necessidade dela, mas a partir do momento que ela colocou isso aqui, eu senti que também quero fazer. Uhum. Eu fiquei curioso para entender como é que é isso. E aí o casal entra na conversa. Ou às vezes podem os dois, né, ter a sua vida em separado, não fala, né, se tu não fez, com quem fez, quanto fez, como fez, né. Tem, claro, regras, né, até de saúde, né, tem que usar um método contraceptivo, tem que usar preservativo, isso e aquilo, né. Não vai sair para transar com alguém e voltar com uma criança nos braços, né. Tudo tem que ter esse cuidado. Ou uma IST pro casal, que aí realmente, né, deteriora toda a relação do casal. Eu digo porque no de swing, ele acaba tendo essa regra, né? Tipo, a pessoa vai ficar, não pode ficar escondido, não pode manter contato, né, com a outra pessoa sem o conhecimento do parceiro. Enfim, tem essas regras. Mas no relacionamento aberto, então, quem vai definir vai ser os parceiros, conforme as necessidades deles. Eu acho que é eles que definem, né? Tem casais que só saem os dois juntos com outra pessoa, tem casais que só saem em separado sem saber, tem casais que saem em separado, mas depois tem que contar como é que foi, e até traz isso, quando o casal traz isso com muita leveza, né? É interessante de ver, no consultório a gente vê, e aí ela me contou como é que foi, e a gente trouxe isso pra transa, e se divertiu com essa situação, e fantasiou muito mais, ficou muito mais divertido para nós, saiu dessa previsibilidade. Tem casais que vão conseguir trazer isso quando é leve, né? Quando eles conseguem tornar essa situação leve. A grande questão que aparece hoje é que as pessoas já olham para isso com um peso. Elas já olham para isso com não, né? Não é o meu caso, não é pra mim. Não quero, né? E aí a outra parceria diz, peraí, vamos conversar, a gente não vai sair daqui transando com qualquer pessoa aí na rua, né? E também é o entendimento, quem pensa num casal de relacionamento aberto, pessoas externas, pensam que um relacionamento aberto é
É uma libertinagem total que vai se transar com todo mundo a todo momento, a qualquer hora. Não, né? Não é essa a colocação. A maioria dos casais que tem consciência disso, que para entender e conversar, entendem que existem predileções, desejos, não é todo mundo que agrada, não é todo momento que se tem vontade, né? Que se está disponível para transar, como numa relação de casal normal, né? Hoje tem aumentado a probabilidade, a estatística disso, Abel? Como é que está hoje, assim? Os casais têm aderido a isso? Então, os casais têm pensado nisso, Karina. Eu acho que a gente tem, né, como a gente estava conversando hoje de manhã, os casais, eles estão pensando em novas formas de relação. Porque, ok, a forma de se relacionar, ela não está dando mais conta. Se a gente parar para pensar. Qual é a forma de se relacionar? A forma de relacionar clássica, né? Um pro outro o tempo inteiro, né? Até que a morte o separe, a metade laranja, monogamia, tudo isso. Não tá dando mais conta da relação. Não tá dando tanto que a gente tem, né? E principalmente pós-pandemia, a gente tem um aumento de busca de advogado de separação, de família, muito maior. Então, é sinal que o número de divórcios aumentou consideravelmente. Muito, então é sinal que, ok, essa forma de se relacionar não está dando mais certo. Os adolescentes jovens que aparecem aí, hoje em dia, eles não têm essas coisas definidas, né? Eles estão numa fase de experimentação, como nós também estivemos na adolescência, só que a experimentação deles é diferente, né? É beijar 3 pessoas, é ficar com uma pessoa aqui, é experienciar outra pessoa, né, do mesmo sexo ali, e não tem muita definição, né, por órgão genital, e sim por expressão de gênero, né? Então eu fiquei com um homem trans, com mulher trans, e aí sou mais demissexual, então para mim tem que ter um envolvimento afetivo para mim estar nessa relação, para mim poder transar com a pessoa. Então, os adolescentes de hoje até estão mostrando para nós uma nova forma de se relacionar, que para a gente é quase que inconcebível, se a gente não abre um pouco a cabeça, para a maioria dos casais, né? Então a gente pela construção da nossa geração, né? É uma construção, só que ok, né? A gente tem que atualizar. Tem que fazer download. Tem que fazer um download, porque, bem, a gente vive nesse momento do mundo, da modernidade. A gente não vive em 50 anos atrás. Claro, grandes regras são transgeracionais, né? A gente passa esse modelo de casamento é transgeracional. A forma com que nós nos comportamos num casamento, tudo isso vem de pai para filho, de geração Abel, para geração. Mas hoje eles trazem, assim, que vantagens existe num relacionamento aberto? O que acontece? Eu gosto de brincar, né? Num relacionamento aberto, uma das vantagens não existe separação por traição sexual, né? Porque não é considerado traição, né? Não, porque está muito bem conversado. Então, não, se elimina uma das causas de separação dos casais. Então, essa é uma nova forma de se pensar. Que outras vantagens? Aprimora a vida do casal no sentido sexual, se tem novas experiências, se traz isso para a relação de casal, se brinca mais sobre isso, né? Se abre uma diversidade de possibilidades, né, dentro dessa relação. São grandes vantagens. Esse casal fica mais íntimo, consegue, né? Bem, a gente tinha uma vida que a gente nem falava sobre sexo. E agora a gente está falando sobre relacionamento aberto. É sinal que a gente já está começando a falar de outras coisas. Já tá mais evoluído. Se essa é uma fantasia, tem outras fantasias nesse caminho que a gente está falando mais ainda. Então esse casal está crescendo sexualmente. Percebe? Ele está se encontrando, ele está se aprimorando, né? Porque está em relação, está numa relação de casal, é crescer junto. E se está satisfatório para ambos, não existe o certo e o errado, né? Não, é aquela história, se está bom, né? Não gera dano, sofrimento ou prejuízo, como eu gosto de dizer no consultório, né? Tá ótimo. Né? Se ninguém sai, né, prejudicado daí, gera dano à relação, se alguém sai sofrendo ou algo assim, tá ok, né? Claro, tem que ter muita clareza dos sentimentos que estão aí. Por isso a importância de ter diálogo, conversar, compartilhar,
e, se possível, até buscar o auxílio de um profissional que vai saber conduzir isso no casal. É aí que a gente entra. Tem que ter muita clareza do que se está sentindo nesse momento, nessa possibilidade. Porque às vezes, topo para garantir a relação, né? Sim, mas no fundo tem um sentimento lá que não é muito bom, gera um desconforto, gera uma sensação, né, de desvalor, de sentimento de desamparo, de abandono, de se sentir menos amada, até na discussão dessa possibilidade. E aí a pessoa não traz isso. Ela não fala, mas peraí, tu tá propondo isso pra mim, mas olha só, quando tu fala disso eu me sinto assim. Eu acho que tu tá pensando, eu não tô me sentindo valorizado, respeitado aqui. E aí isso é que é importante, o que se sente, não só o que se pensa e o que se faz. E o processo de terapia de casal é para falar daquilo que se sente, para além daquilo que se pensa e que se faz, né? E aí ter essa clareza, porque, óbvio, quando a pessoa tem clareza dos seus sentimentos, ela consegue também se expressar melhor. E aí vai entendendo, mas qual é o teu medo, né? O que é isso que tu tá se sentindo menos valorizado? O que passa pela tua cabeça se isso acontecer? E aí a gente vai entrando nessa relação e descobrindo quais são, né, os nós que vão compondo isso, né? Que vão construindo isso. Essa é a intenção da terapia de casal. Gente, tá difícil, tá confuso, tá estranho. Não perca que nós vamos dar continuidade ao assunto logo após o nosso intervalo. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia. Você sabia que o rádio caminha para 100 anos de vida? Mas já disseram inúmeras vezes que o rádio ia morrer. Uma dessas vezes foi com a chegada da transmissão da imagem, mais recentemente com a chegada da internet. Ignorando as más línguas, o rádio segue firme e forte. Isso, claro, se deve ao poder do rádio de se posicionar. Siga o exemplo do rádio e evolua. Não sabe como? A SC On Time, uma empresa do Grupo Catarinense de Rádios, pode te ajudar. Mande um WhatsApp para 489-9114-0193 e fale com um de nossos especialistas. Mamães de Criciúma e região, tem bebês precisando de vocês. Os estoques do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Santa Catarina estão em níveis críticos e tem nenéns precisando de ajuda para crescerem fortinhos. Se você tem um bebezinho em casa, sabe a importância do leite materno, principalmente para aqueles que estão internados. Então, se puder, ajude estes super-heróis doando leite humano para o Banco de Leite Humano Dr. Dino Gorini. Vamos entrar juntos nesta corrente pela vida? Se necessário, o Banco de Leite vai até a sua casa para buscar. É só chamar a gente no WhatsApp 933004083. Vamos juntos, toda ajuda será fundamental. Faça parte você também. Uma campanha do Grupo Catarinense de Rádios. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicar e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Era hora de voltar. O Criciúma convocou e você veio, torcedor. Já somos 10 mil sócios. A direção do Criciúma Esporte Clube agradece a cada um dos seus 10 mil sócios que atenderam ao chamado e fizeram as suas adesões. A contribuição de cada um está sendo muito importante na construção de um Criciúma cada vez mais forte e competitivo. Agora é hora de recebermos cada sócio no Majestoso. Preparem-se, o Campeonato Brasileiro vai começar. E quem ainda não retirou sua carteirinha, não deixe para a última hora. Venha para o estádio porque o Criciúma é nosso.
Sabemos que estamos vivendo um período conturbado, por isso a Rádio Cidade em Dia está aqui para impulsionar o seu negócio. Soluções inteligentes e eficazes para manter a sua marca lembrada, divulgar as ofertas ou alertar para as medidas de prevenção ao coronavírus. Temos condições especiais e ideias únicas para a sua empresa. Ligue 48 30 45 5144. 30 45 5144. Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Presidente do PL de Santa Catarina, senador da República, Jorginho Melo. O PL Mulher de Santa Catarina está a cada dia mais forte. Com a vice-governadora, 47 vereadoras, 2 vice-prefeitas e 5 prefeitos. Neuci Bortolini, presidente do PL Mulher. A política é lugar de mulher, sim, para representar muito bem todo o conjunto da sociedade. Faça como o PL, confie na força das mulheres. Venha com a gente. PL de Santa Catarina. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Voltando, nosso quadro O Problema dos Outros, segundou, e toda segunda temos aqui temas interessantes a respeito da vida emocional, sexual, social, tudo que envolve, né, a nossa parte aí de viver, resolver problemas. E hoje estamos trazendo um assunto interessante que tem aparecido mais em consultório e que gera, sim, polêmica. Estamos falando sobre relacionamento aberto. E o Abel até fez uma pesquisa hoje, Abel, nas redes sociais aí. O que apareceu de resultados? Vamos compartilhar. Então, Karina, eu coloquei uma pesquisa, né? O que as pessoas acham sobre relacionamento aberto. Foi bem rápido, assim, né? E a maioria das respostas foi que não dá certo. Né? Acham que não dá certo a possibilidade de um relacionamento aberto. Eu acho que a gente se perguntar o que é esse não dá certo. Né? Porque parece já uma resposta pronta, né? Sem cogitar a possibilidade. Não dá certo, não tem como. Não vamos conversar sobre isso. Mas aí tem umas, né? Outra seria ainda não sei o que pensar. Entrou em segundo lugar e gosto da ideia. Né, também teve uma possibilidade. Então, assim, a gente tem um dado aqui que é um momento realmente de transição de pensar as relações. Pensar as relações. Porque algumas pessoas ainda estão, né, nessa coisa, não dá certo, é perigoso, é traição, é isso, é aquilo, né? Até a gente tem que se perguntar mesmo, né? Não, mas quais são as minhas inseguranças aqui, né? Para mim dizer que não dá certo, né? Mas tem algumas pessoas, olha, ainda não sei o que pensar, tô questionando, parará. É uma novidade, algo novo. E algumas pessoas estão dizendo assim, olha, eu gosto dessa ideia. Acho que é interessante pensar um pouco nisso, né? Tem outras pessoas que colocaram aqui, não, realmente já temos um relacionamento aberto, né? E tá tudo tranquilo, né? Mas tem essa coisa de um processo de transição se a gente olhar o dado, né? Uma boa parcela diz que não dá certo, mas algumas pessoas, né, estão meio que na dúvida e outras já acham interessante, né? Acho que é interessante a gente pensar isso num sentido de mudança, né? Que essas pessoas estão repensando um pouco a sua vida sexual e a vida sexual com a parceria, né? Como é que vai ser isso, essa vida sexual do casal? E aí teve uma outra pergunta, né? Muitas pessoas disseram assim, não, eu quero saber. Né? O interesse. Tem um interesse para saber como curiosidade. A curiosidade em saber como é que é esse relacionamento aberto. O que tá, né, no meio disso aí. Porque eu acredito que quando se vem, né, não vai dar certo. Talvez por associar a relação aberta com a tua fala anterior, né, Abel? Sinônimo de libertinagem, sinônimo de totalmente sem controle, e de fato não é a ideia, não é essa a proposta. Não, a ideia não é essa, e quando, não que não seja, né, alguns casais pegam por talvez tenha esse interesse. Via, né, optam por essa via, e realmente se as coisas não estão claras nesse casal, realmente é perigoso. É um terreno bem pedregoso.
né? Existe algum nível do casal que dá para dizer assim, olha, é recomendado hoje? Eu acho que eu posso dizer assim, é possível quando o casal está saudável. Eu gosto de usar essa palavra. E saudável significa o quê? Vamos explorar isso, Abel. Ele consegue se comunicar bem, ele consegue ter experiências sexuais legais, né, que não fazem mal para ninguém, eles conseguem... Estão satisfeitos com a vida sexual. Expressar seus desejos e fantasias, eles não estão com nenhuma disfunção, que isso é muito comum, né? Uma disfunção erétil, um desejo hipoativo, né, uma dor genitopélvica, ou uma ejaculação precoce, e vamos tentar dessa forma. Para ver se é diferente. Para ver se muda, isso também não pode estar acontecendo, né? Tem que ter uma equidade, uma equiparação nas vontades, né? Um que tem muito mais vontade, outro que tem menos vontade, né? Porque, nem todo mundo tem vontade de fazer sexo o tempo inteiro. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Né? O desejo não é um nível que se coloca e está todo mundo dentro desse nível com o mesmo nível de desejo. Tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos, tem pessoas que dão mais importância, tem pessoas que não dão. E a gente tem que pensar nisso. E se a pessoa está nos ouvindo e ela ficou interessada, sempre teve vontade, mas ela tem medo de expressar isso? O parceiro, parceira dela, e não saber como vai reagir. É interessante a gente pensar no primeiro detalhe dessa tua pergunta, Karina. Ter medo de expressar um desejo, uma fantasia, uma vontade para o meu parceiro, né? Eu digo assim, mas as pessoas deitam na mesma cama todas as noites há 10 anos. Né? Elas tiveram filhos juntos, elas... Tem uma intimidade? Elas têm uma intimidade, elas compartilham coisas que são... Entende-se que tenham essa intimidade construída. Isso, né? Não há medo do julgamento do outro para poder falar isso, né? Num casal saudável, né? Como também, né? Outro dia eu estava atendendo um casal, né? Nunca que eu vou falar pro meu parceiro que eu olhei alguém no shopping e achei essa pessoa interessante. Mas por que não, né? O que impede? Não é porque tu achou interessante que tu vai atacar aquela pessoa no meio do shopping. Só tem coisas ali que são legais. Né? Não é porque a gente está num relacionamento que a gente deixa de achar as outras pessoas bonitas. Ninguém é tapado, né? Vamos pensar nisso, né? As pessoas não botam uma venda depois que se envolvem num relacionamento e, claro. Né? É um grande erro. É um grande erro. As pessoas têm que desejar. E o erro talvez esteja na reação da pessoa, né? Se eu comento o que eu achei interessante, a reação que o meu parceiro vai ter, ou parceira, faz com que eu nunca mais venha compartilhar isso. E eu acho que é compartilhar isso e outras demandas são um pouco mais, que considero um pouco mais complexa. Mas eu acho que a primeira colocação que tem que ter nessa relação é, olha, nessa relação, né, eu me sinto julgado ou julgada. Porque isso não pode acontecer numa relação, um julgamento, né? A relação é equiparada, é horizontal, não é vertical, é um do lado do outro. Né? Se um está mais em cima, o outro está mais embaixo, isso já não é uma relação saudável. Já está disfuncional. Já está disfuncional. E aí é colocar isso, né? Olha, eu me sinto julgada quando eu vou falar para ti. Tá, mas o que tu te sente julgado? Por isso, por aquilo. E às vezes eu penso em falar outras coisas e tenho medo. E aí já é a primeira porta. Claro, não consigo fazer esse movimento de forma alguma. O julgamento é tão forte, o medo que eu tenho é tão forte, aí pega a parceria pela mão, né, e diz assim... Ou, se a parceria não quiser... tô indo lá no Abel conversar, ou lá na Karina, vou buscar terapia de casal, porque juntos, né, nós não estamos conseguindo. Eu não encontro na nossa relação, dentro da nossa casa... Uma abertura, um canal... Um espaço neutro, né? Um espaço neutro onde eu consiga falar isso e tenha o acolhimento da minha necessidade. E aí lá em terapia vai ter alguém que vai estar tentando equilibrar isso e dizer assim, olha, ela está trazendo uma necessidade, uma vontade, não é sinal que ela vai realizar isso. Ela está trazendo isso para vocês pensarem,
né? Isso não é algo determinado que aconteça agora, é um processo, é uma construção de muita conversa. Tem casais que, né, quando passam para essa possibilidade, que estão saudáveis, ficam muito tempo conversando. Não é uma coisa que vai se pensar na segunda e se realizar na sexta. Não é algo rápido. É numa você conversa. Que estava empolgadinho aí ouvindo. Não é uma conversa que não é uma conversa que se tem com a roupa do trabalho quando tá tomando um café, né? Chegou hiper cansado, com a cabeça fervendo. E não, vamos falar sobre isso agora, ó. Vamos abrir a relação, tá? Sexta-feira a gente vai lá pro site tal e vai procurar uma pessoa. Né? Ô, Abel, e existe pesquisas que trazem isso mais da mulher ou do homem? O que acontece, né? Quando se pensa em trazer uma terceira pessoa para a relação, a ideia, né, se é um casal heterossexual, dos homens, vamos trazer uma mulher, não podemos trazer um homem. São raros os homens que consentem isso, né? Porque pensar o homem se fere muito mais fácil. A masculinidade, ela é muito mais frágil do que as mulheres, né? Os homens são mais frágeis em estrutura, até por isso que eles têm essa expressão de poder tão grande, querem dominar. Por trás disso sempre tem uma fragilidade, um medo, uma ansiedade, uma angústia, né? E aí se ele disser, vamos trazer uma outra mulher, e aí a mulher diz, ok, eu topo, desde que a gente também traga um homem. Aí tu vai ter algum conflito. Aí você tem um espaço um pouco maior para um conflito, né? Aí ele diz, vamos trazer uma mulher, não, vamos trazer um homem, não, então não traz ninguém. Então não traz ninguém. Ou vão trazer um casal, e vira uma prática de swing, pode ser também, né? Ou outra, 1, 2, 3 casais, o que é possível, né? Pode-se fazer orgia também, né? Nada impede, né? Dentro daquele espaço, com as regras de respeito, tudo é possível, né? Com as regras de boa convivência, como eu gosto de dizer. Então, que é o que vai diferenciar do swing? O que diferencia? Vamos trazer, a gente trouxe essa fala no primeiro bloco, mas em função até da confusão, acho que é importante a gente esclarecer, né, Abel? Relacionamento aberto é ter relações sexuais com outra pessoa. Sexuais, românticas e até afetivas. Até as afetivas, dependendo do acordo. Dependendo do acordo. Tudo isso é muito negociável, né? Tem casal que vai até para alguns lugares, para orgias, e eles não podem transar com outras pessoas. Eles podem só transar e as outras pessoas vendo. Né? Ou tu até pode ir, né, sair com um casal, mas tu não pode participar, tu só pode ficar vendo. Sim, e ok, tranquilo, não tem problema. São as regras que vão se estabelecendo, que vai do mínimo detalhe, por isso que é muito tempo de conversa, né, porque tem que sentir cada detalhe desses, né, do mínimo detalhe até o mais complexo, né? Pensar, tocar em outra pessoa, né? Permitir que a outra pessoa toque. Os caminhos disso, né, são construídos. Tem esse detalhe. Agora, o swing, né, em via de regra, é troca de casal. É a troca. Então se inverte os parceiros. Tem até uma série... No Netflix tem saído, né? Algumas a respeito. Sim, Se Ajeitar Tudo Bem é um filme que tem na Netflix. Gente, Se Ajeitar Tudo Bem. Ou Se Ajeitar Direitinho, uma coisa assim, 3 pontos, né? Mas tem uma série na Netflix, na Prime Videos, que se chama A Casa das Chaves. É uma série mexicana, é La Casa de las Claves. E fala sobre isso. Traz esse assunto. O swing é um grupo de colegas do colégio, né, que já cresceram, têm filhos, construíram sua vida, se reencontram, né, e surge a proposta de um desses casais de fazer um jogo de chaves, que se chama, né? Se coloca a chave dos carros ali, se sorteia, e aí se troca os casais com essa pessoa. Essa série ela vai explicitar um pouco essa experiência, como ela vai acontecendo, o que transita, as possibilidades, quando isso também não é bem negociado, não é bem conversado, porque tem até uma ansiedade nesses casais, né? Vamos fazer, e vamos fazer, e vamos fazer. Às vezes dá certo, às vezes não dá,
Né? E o swing é isso, é troca de casais. Troca de casais. Né? Pode se trocar, 3 casais trocarem entre si, 4, 2, um casal com o outro, né? Mas é a troca de casais, diferente de um relacionamento aberto. No swing, esse casal vai para um local quase sempre específico, ou vem um casal para casa, ou para algum lugar, ou vão para um motel, né? Esses casais se divertem lá e ok, né? No relacionamento aberto, não. Pode sair com outra pessoa em outro local, né? Pode ser uma pessoa, 2 pessoas, 3, o que for. Então tem uma outra forma de negociação, tem outros limites, né? Tem um outro contrato, é um pouco diferente. Essas novas gerações que estão vindo, questão da era digital, mais contatos, vai se mudar o modelo de casamento que a gente tem hoje? Então, Karina, hoje os contatos são muito digitais, né? Há pouco tempo atrás a gente não pensava muito em sexo virtual, as pessoas não traziam, né? Sexo web ou o sexting, que é mandar mensagens de texto de conteúdo erótico, né? Sexual, ou vídeo, sexy tape, o casal gravar as relações sexuais, né? Hoje em dia tem sites, né? Onde tu pode abrir uma câmera e pode transar com as pessoas vendo, para os casais mais exibicionistas, ou tem outras pessoas vendo, pode se ver para as pessoas mais tipo voyeuristas, como um fetiche, né? Com toda a segurança, o casal vai delimitando isso. Então são novas formas de viver a sexualidade. Uhum. E isso implica muito nos casais hoje em dia, gera muito conflito, porque está se pensando até onde, né, nesse contrato é traição, onde não é. O outro dia alguém falou, né, curtir a foto de alguém lá é traição digital, eu vi na internet. Né? Olha só. E aí eu coloquei a dúvida pra mim, né? Vi uma postagem, acho que foi até de um colega, uma colega. Eu fiquei pensando assim, tá, mas o que indica que é traição? Né? Onde tá nesse contrato de casal que isso é traição? Né? Porque a traição acaba sendo um termo que ele acaba sendo amplo para o entendimento ou subentendimento de cada pessoa sobre traição, né? E aí a gente cai no maior problema que os casais têm, que eu acho que tu encontra no consultório, eu encontro também. Os casais não sabem contratar. Eles não... Claro, isso é um problema de comunicação, de empatia, de intimidade para poder se construir um contrato saudável. E claro, mas os casais não sabem contratar. Uma relação é um contrato socioemocional. Um casamento tem um contrato. Ele não é incondicional. Não. Foge da ideia de amor incondicional, porque só existe de mãe para filho. Né? É isso. Mas se a salva as exceções, né? Eu sempre penso que tem mães que fazem barbáries com os filhos. Tem, mas, né, de modo geral, o único amor existente. Agora, de casais, não. Não. Cada um vai entrar na relação e vai botar suas condições. E vai ter condições, sim. Se a pessoa trair, às vezes acabou o casal. Uhum. Às vezes não. Eu acho interessante algumas séries, né, e filmes americanos, a gente vê eles discutirem sobre a educação religiosa dos filhos. Né? A gente vê em algumas séries famosas e tudo mais. Isso é muito contrato do casal, né? Porque para eles tem um peso isso, né? Nos Estados Unidos, em outros países, isso tem um peso muito grande e às vezes faz com que o casal não siga a relação. Né? Ou não entre na relação. Para nós, até não tanto, porque não se discute tanto isso, mas a gente pode discutir outras coisas e se contratar nessa relação de casal. Como é que vai ser os cuidados da casa, né? Tu não me ajuda, só chega, né? Eu chego em casa e deito no sofá e fico lá de pernas para cima e tu limpa a casa e faz tudo. E aí o que acontece? Só vai se saber disso quando se rompe. Ou quando se gera mal para alguém porque não se conversou. Exatamente, ou seja, lá na prática, já morando junto, com a vivência do dia a dia. O que muitas vezes pode ser contornado com o diálogo, ou ladeira abaixo, né, com os conflitos. Ou você vem para terapia de casal para discutir esses assuntos, para se discutir, né? Também. Também aí vai desde essa, né, das tarefas da casa, as questões financeiras, quem cuida do dinheiro, quem não cuida, né? Eu vejo casais onde uma pessoa
cuida do dinheiro e realmente domina todo o dinheiro, a outra pessoa tem que estar pedindo o dinheiro para ir tomar uma cerveja. Eu acho que a autonomia financeira é algo que a gente não pode perder e não se pode perder dentro de uma relação. Cada pessoa tem que ter o seu dinheiro para fazer o que bem entende, né? Em alguns, né? E para tudo isso acontecer de uma forma tranquila, tem que ter os combinados, e para ter os combinados, tem que ter conversa. Tem que ter conversa, tem que ter contrato, tem cláusula de contrato. E até o sexo. Até, né? O sexo. Olha, lá a gente vai transar e uma pessoa tem um comportamento um pouco mais violento. E aí se contrata, olha, não gosto disso. Ou se contrata, olha, gostei disso, pode fazer mais vezes. Quer dizer, tem um consentimento, tem uma permissão, né? Tem relações sexuais que não tem consentimento, né? Não se respeita o sim ou não, né? Quando a pessoa diz, não quero transar, a outra pessoa acha que é brincadeira, que é palhaçada, ou algo assim. Ou faz ameaças, né? Se não tem em casa, eu vou procurar na rua. E não é não, mas isso também tem que ser estabelecido lá no contrato. Porque, ok, tem uma vez, acho interessante isso na terapia de casal. Porque já me traiu várias vezes, né? Uma vez eu atendi um casal e era essa a queixa. Porque já me traiu várias vezes, tá? Mas e o que tu fez, né? A gente voltou, não sei o que, tá? Mas é isso mesmo? É assim que acontece? Não, é inadmissível que me traia. Tá, mas como assim é inadmissível que me traia? Mas acontecem as traições e tu acaba consentindo. Essa cláusula não está clara. Quais as novas combinações a partir do restabelecimento? Né? Vamos pensar aí o que isso causou, o que isso não causou, o que essa outra pessoa buscou nas traições e tudo mais, né? Qual é o objetivo, né? Para quê, né? E o porquê. E aí a gente vai conversar e refazer uma cláusula, um contrato. Né? É como refazer votos, né? Se refaz constantemente. E esse contrato não é fixo, né? Ele tem que ser revisto quase que diariamente. Porque casais crescem, as pessoas evoluem, elas mudam, tem toda essa condição. A relação é lidar com o novo todo dia. E para se manter, realmente tem que se atualizar. Tem que estar atualizado, né? Não é que tenha que abrir a relação, eu não tô, a gente não está pautando isso. Se atualizar no sentido de estar conhecendo, né? Tem que se conversar. A nova pessoa que está ali do meu lado e que não é a mesma pessoa que talvez seja que eu casei há 10 anos atrás, 20 anos. Né? E provavelmente não é, e se for a mesma pessoa, tem problema. Sim, no decorrer dos anos, né? Com o consumo de informações, de experiências, vivências, etc., a pessoa vai, né, mudando a forma de pensar, e às vezes até tendo desejos que não tinha no começo da relação. Sim, e essa pessoa, às vezes, ela está trazendo esses desejos como um investimento de melhoria do casal, né, de aprimoramento que às também. Vezes não é uma forma de enxergar, né? O outro não tá pensando assim, olha, não tá legal, a gente já cresceu tanto, tá em tal caminho, vamos mudar um pouco isso, já tá ficando um pouco monótono, previsível. Eu acho que o bacana de tudo é estar aberto para isso. Aberta a experiência. Aberta a experiência. Vamos estar encerrando a nossa transmissão aí no rádio, vamos seguir então pelo YouTube para a gente fazer o fechamento aqui. Aberta a experiência no sentido assim, Abel, que... aberto, na verdade, a tudo, né? Porque existe N situações que podem estar acontecendo e que muitas vezes estar aberta a receber aquilo, a trocar uma ideia, a ver a possibilidade, a cogitar. Eu tive pacientes, por exemplo, que... Karina, meu marido sempre trazia das viagens uma calcinha micro que ele trazia dobradinha na mão para mim. E eu sempre usei. Então, estar aberto, né? A essa possibilidade. O que o meu parceiro está querendo dizer com isso, né? Tipo, eu estou me permitindo, porque antes de eu dizer eu vou fazer ou não, eu tenho que me permitir também essas possibilidades. Eu tenho que pensar nessa possibilidade. De dizer, olha, não, mas por que isso está trazendo? O que ele quer com isso? Teve uma paciente que ela disse, Karina, eu nunca vou fazer sexo oral e o meu marido disse que já que eu não faço, ele vai fazer na rua. E eu questionei ela, mas tu já se permitiu essa experiência? Tu já viu possibilidades de fazer isso? Tu já trocou uma ideia com ele sobre? Porque quando tu tá num casal, tem que ter o entendimento que existe o desejo de ambos.
Então, não é só porque assim, eu quero, tu não me dá, vou na rua. Ou tu quer, eu não quero, e deu, e não se fala mais isso. E todo desejo é discutível, porque nem sempre vai se consentir a tudo, né? Mas tem que pode negociar a possibilidade, né? Não faço sexo oral porque é nojento. Tá, mas o que é nojento? De que outra forma pode ser feito? O que tu aprendeu sobre isso que é nojento? A gente volta, né? Desenvolvimento, educação sexual, o que se aprendeu, por que sexo oral é nojento, por que sexo vaginal é nojento, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que aquilo é muito nojento. Os fluidos que o corpo libera. Tem pessoas tem mulheres que não conseguem olhar para sua vagina com um espelho, para sua vulva, porque é nojento, porque é feio, porque isso, por aquilo. Pera, eu sempre questiono isso, mas é uma parte do teu corpo, né? Pode ser que não seja esteticamente aos olhos do mundo algo que as pessoas dizem, que perfeição, simetria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é aquilo, é o que tu tem, e não é feia, é bonita. Por que ter essa repulsa, né? Ao ponto de nunca ter olhado. É onde eu acho que uma mensagem final pra gente passar, né, Abel? Até depois queria a tua. E os teus contatos, né, para quem ficou interessado aí, quiser perguntar mais sobre o assunto, também entrar em contato com a Abel. A minha mensagem seria essa: vamos cogitar, estar aberto a pensar sobre. Eu acho que pensar sobre e conversar sobre, eu acho que é isso, assim, né? Pensar e trazer para a relação, né? E fazer esses passos que a gente está colocando aqui, né? Se sente julgado, se sente desvalidado nas suas necessidades, vai para terapia de casal, expressa isso, né? Comunica isso. A comunicação é importante, a gente tem que conversar sobre sexo, né? Instagram, galera Facebook. Pode me procurar no Instagram, psicólogo Abel Dimer, né? Tá lá pelo WhatsApp, né? 996031711. Para quem tem um pouco de vergonha, vai falar direto comigo, não é com secretária. Importante. Tem muito essa colocação, né? Tá, mas eu falo com a Abel ou com quem? Né? Não, tá falando comigo, sempre diretamente comigo, né? Vou acolher, vou estar lá para conversar um pouco. E no Instagram também, tá sempre em contato comigo, pode, né? Psicólogo Abel Dimer. Abel, muito obrigado pelo teu tempo, a tua contribuição, teu conhecimento aqui hoje. Tô aqui sempre que tu precisar. Eu agradeço esse lugar. Eu sempre digo que adoro vir para cá para poder educar as pessoas com relação a sexo, fazer as pessoas pensarem diferente. E tô muito feliz por estar aqui. E me chame sempre que precisar. E as pessoas também me chamem, vai voltar, né? Porque como tu disse, as pessoas pensam sobre sexo, brincam sobre sexo, mas a gente precisa falar mais sobre sexo. Sexo. Obrigado pela audiência e a gente se encontra então novamente segunda-feira que vem. Até lá, tchau, tchau. Termine seu dia bem informado.